Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu tô passando aqui, eu tô fazendo um vídeo especial, totalmente sem protocolo, com a vinheta já na abertura e tal, porque os últimos dias, as últimas horas, tem se falado muito na questão do Jefinho, né? Que é, pra quem não sabe, um meia de muita qualidade, um camisa 10 da base do Grêmio, tem 18 anos, vai fazer 19 lá no final da temporada, e é um jogador que sempre foi tido como uma joia, tanto que a multa rescisória dele atingia lá a casa dos 50, 60 milhões de euros para clubes de fora do Brasil. Era um jogador de seleção brasileira de base, era um jogador apontado como uma prioridade em termos de talento para o Grêmio. Só que o Jefinho, no ano passado, teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, o LCA, e a recuperação foi complicada, rompeu o enxerto, ninguém explicava muito isso. E sabe que essas coisas assim no clube de futebol eu sempre acho muito estranho, porque eu nunca sei quando o clube é privado ou quando o clube é público. Porque quando é para fazer campanha de sócio, vender camisa, chamar torcedor, lotar estádio, é público. E aí quando tem alguma coisa que esse torcedor que ajuda, que esse associado que contribui precisa saber, aí é uma informação privada. Mas vamos lá, eu me debrucei sobre essa situação ontem, conversando com muitas pessoas, fazendo muitos contatos, e eu cheguei a um dossiê da situação do Jefinho, eu vou expor aqui para vocês, e já aproveito, antes mesmo de contar a história, deixar uma pergunta na cabeça dos senhores, que eu vou repetir lá no final deste vídeo. Será que houve erro médico? Teve um erro no tratamento, na forma do diagnóstico da lesão do Jefinho? E será que foi uma coisa, talvez, que tenha passado despercebido porque não era do profissional e era da base? Aí eu vou lembrar de Léo Gomes, eu vou lembrar de Marcelo Oliveira, eu vou lembrar do zagueiro Gabriel, que veio do Lajadense e que hoje é funcionário do Grêmio e que depois de 5 cirurgias no mesmo joelho não pôde mais jogar futebol. E nunca ninguém tratou sobre isso, é um mistério, tu não consegue sequer entrevistar o Gabriel. Então eu fui a fundo atrás de algumas informações. E vou tentar resumir aqui, porque o assunto é bem volumoso, dá para dizer assim, tá? Mas o Jefinho, ele rompeu esse ligamento cruzado anterior em maio do ano passado, no começo de maio, e já no final de maio ele foi submetido a uma cirurgia. Lembrando que ele deve ter uma recuperação agora no mês de setembro, e o contrato dele termina em dezembro. Aí começou a se questionar isso, ele vai renovar, não vai renovar? Agora surgiu um clube árabe interessado porque sabe que está perto de terminar o contrato. Mas até onde eu vi e pelo que eu entendi, dificilmente o staff do Jefinho vai concordar em renovar, porque as relações ficaram bastante estremecidas pelo tratamento que foi colocado para o Jefinho. Mas vamos lá, o Jefinho machuca em maio do ano passado, no final de maio ele vai e passa pela cirurgia. E aí já começa automaticamente o processo da fisioterapia, né? É um processo de fisioterapia que é longo, então ele começa muito rápido. Só que, para surpresa de todos, o Jefinho, em menos de 2 meses da cirurgia, ele um dia manifesta a felicidade dele porque ele já estava correndo. E todo mundo que não precisa ser médico para isso, todo mundo que esteve próximo de qualquer jogador de futebol que tenha passado por essa cirurgia de ligamento, reconstrução do ligamento cruzado anterior, sabe que esse cara vai voltar a correr lá perto dos 4 meses, quem sabe, mas não antes de 2 meses. E beleza, o Jefinho voltou, feliz da vida, tá voltando, fazendo a recuperação, começa a fazer os exercícios com bola no gramado, e aí num desses exercícios que bate com a esquerda, bate com a direita, bate com a esquerda, bate com a direita, lá pelas tantas ele sente uma dor e um estalo. Automaticamente ele se assusta, a gente já tá falando de um 6º mês de recuperação. Aí ele se assusta e fica com aquilo, só olha, sentiu um estalo, tá doendo, é feito ali um exame superficial, diz, deve ter sido uma torçãozinha, algo que é normal, tá voltando, vai sentir algum tipo de dor. Só que no outro dia o local tá mais inchado e mais dolorido. E continuou se entendendo que aquilo não era nada demais, que era uma pequena torção e tal. Inclusive, o Jefinho fez o treinamento, ele tinha que continuar correndo, mesmo com dor e tal. Bom, aí acontece o seguinte, depois de um certo debate, vai se fazer um exame de imagem. Esse exame de imagem é feito, não é passado para o staff do Jefinho no primeiro momento o laudo, mas aí o staff consegue acesso, vai até novamente lá com os representantes na clínica, conversa com o outro, e descobre que teria já essa sugestão de um rompimento do enxerto. E aí, naturalmente, só corrige isso fazendo uma outra cirurgia, né?
Mas aí tem toda uma reunião lá com o staff médico do Grêmio e tal. E até onde eu sei, a cirurgia foi feita pelo Dr. Geraldo Schuch, que é um competente médico e responsável por setor lá do Hospital da Santa Casa, e que é um doutor, um médico muito experiente, que opera já há bastante tempo para o Grêmio. E aí se discute o que pode ter acontecido e se chega à conclusão que, olha, pode ter sido um problema próximo do enxerto, mas vai se fazer uma artroscopia, né? Com a artroscopia tu põe uma câmerazinha ali e, bom, vamos verificar o menisco, que provavelmente é onde seja o problema, mas de qualquer maneira já vamos chegar lá no enxerto para provar para vocês que não foi rompimento, que ele apenas teve algum probleminha ali superficial, próximo da cirurgia, mas não no local da cirurgia. E aí, quando se faz, se verifica isso, se leva para um novo procedimento cirúrgico. Mas, em meio a esse procedimento cirúrgico, vem a notícia, o próprio doutor sai da cirurgia e conversa com as pessoas próximas ao Jefinho, familiares, dizendo assim, olha, ele teve realmente um rompimento, mas é um rompimento parcial, que não vai atrapalhar o período de recuperação dele. Só que depois se chega à conclusão de que esse rompimento era em 70%, ou seja, é um rompimento grande. Bom, ele passa por nova cirurgia. E é essa nova cirurgia que está sendo recuperado o Jefinho. E aí, em meio a isso, eu estava buscando informações, conversando com o outro, e talvez isso explique até a saída do Rafael Barlesi, do Departamento de Ciência, Esporte e Saúde do Grêmio. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, tendo de informações, o Barlesi foi até um dos caras que deu atenção total a esta questão do Jefinho. Mas fica a pergunta, teve erro médico com uma joia do Grêmio que tinha uma multa aí de 50, 60 milhões de euros e que poderia e seria um ativo importante do Grêmio? Porque, sabendo de tudo isso que eu fiquei sabendo ontem, eu confesso a vocês que se eu tivesse no lugar do staff do Jefinho, eu não ia querer renovar com o Grêmio. Porque, como assim, né? Como que tem esse tipo de tratamento? E convenhamos, né? Os médicos apontavam para uma pequena torção e ele estava de novo com um comprometimento de 70% do enxerto. Por que botaram para correr um garoto antes de 2 meses, sendo que normalmente se volta a correr só quando já tem 4 meses da recuperação dessa lesão? Então são muitas perguntas, quase nada de respostas. E repito, quando eu estava na Rádio Grenal eu fiz algo parecido com o Gabriel. E aí que nós descobrimos que na ocasião eram 5 cirurgias. Porque até então se falava em 2 cirurgias. É um assunto que ninguém quer buscar. É um assunto que incomoda. Tu tem que fazer muitos contatos para poder chegar a essas informações. Mas é um assunto importante. Porque daqui a pouco o Grêmio pode ter desperdiçado uma das joias da base. Num momento em que a gente sabe que a base do Grêmio sofre algumas turbulências, e será que não é o momento de alertar também? Por que o tratamento para um menino que era tão valorizado e que tinha uma multa rescisória tão robusta, por que ele já não era feito direto no departamento de futebol profissional? Tendo o mesmo cuidado que se tem com um jogador que se paga milhões. Porque quem acaba produzindo milhões para o clube, na maioria das vezes, é a base. Mas aí eu estou trazendo essa informação e fica a pergunta que eu fiz no começo, repito agora. Houve erro médico? Algum tipo de negligência, daqui a pouco no tratamento, na recuperação do Jefinho, e que causou uma aceleração na volta dele da primeira cirurgia, e isso causou a necessidade de uma segunda cirurgia? Deixa o teu comentário aí, já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.